Oi, pessoal. Esse é mais um episódio do Dynatalk, esse especial direto do Dyna Summit. Hoje a gente vai falar aqui sobre dispositivos IoT para o monitoramento de saúde e performance de ativos. Eu sou o André Lacerda, eu sou Product Manager da Dynamox, do time de digitalização de ativos. É um time que lida com a digitalização dos sensores. E para esse papo eu convidei aqui dois especialistas no assunto, aí, meus colegas. Peço que vocês se apresentem, começando aqui com a Emily. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Emily, né? Eu sou gerente de produto aqui, eu companheira do André. Eu sou gerente de produto dos sensores e gateway da Dynamox, né? Mais essa parte de hardware. E o Lucas. Beleza, pessoal, boa tarde. Então, me chamo Lucas, estou no time da área de pesquisa e inovação da Dynamox, atuando um pouco mais no sentido de procurar novas aplicações para o produto e também novos desenvolvimentos, né? Sempre procurando o estado da arte da aplicação ali. Gente que entende. A Emily vai tentar ajudar a gente a entender aqui a tecnologia por trás do monitoramento de saúde de ativos. O Lucas vai falar mais sobre a aplicação, vai ajudar a gente a entender. E a gente vai, no fim, entender por que a Dynamox está aqui fazendo um Dyna Summit sobre monitoramento de saúde, de performance de ativos, por que é tão importante. Eu quero começar introduzindo o tema, então, o que é a IoT? A IoT é conectar as coisas à internet, coisas do seu dia a dia. Você tem aí na sua casa, na sua empresa, uma geladeira, um ar-condicionado, hoje até máquina de lavar conectada à internet. E aí a gente, com isso, tem a estimativa de chegar até o fim desse ano a 18,8 bilhões de dispositivos conectados à internet. São dados do IoT Analytics. E, claro, a gente não está aqui para falar sobre geladeira conectada à internet. A gente é da Dynamox, então a gente quer saber como que isso é aplicado na indústria para monitoramento de performance e saúde de ativos. E aí na indústria a gente tem diversas aplicações para isso, né? Da gestão de operações, gestão de suprimentos, logística. E no nosso escopo a gente tem a gestão da manutenção. O monitoramento de ativos por dispositivos IoT é o 9º maior caso de aplicação de dispositivos IoT na indústria. Isso segundo também dados da IoT Analytics. E foi o pioneiro. Em 2021, não tanto tempo atrás, era o primeiro, mas agora teve um aumento, agora foi ultrapassado por outros casos de uso porque a tecnologia se difundiu. Então, por que isso acontece, né? Isso que a gente vai tentar entender aqui. Vamos começar definindo nosso escopo, regra do jogo. Do que a gente está falando aqui? O que são esses dispositivos IoT? Quais são as características essenciais para a gente falar que é um dispositivo IoT aplicado ao monitoramento de saúde e performance de ativos? Vou pedir a ajuda de vocês. A gente está falando o quê? De controle, a gente está falando de quê? De sensores. Pode falar. Hoje a gente tem bem presente, né, na indústria sensores IoT, o que a gente chama de sensores IoT, que tem algum tipo de conexão com a internet. Então, os teus dados, ao invés de ser feito como é antigamente, né, que antigamente tudo era dentro de um supervisório, todos os controles iam para um PLC. Não estou dizendo que isso não acontece hoje, isso ainda acontece hoje, mas apenas as pessoas que estão ali dentro daquele sistema, né, que estão ali dentro daquela planta, eles conseguem acessar esses dados. E com esses dispositivos IoT, tu traz esses dados mais ao vivo, mais online, tu tem isso em nuvem, tu consegue salvar dado de 3, 4, 5 anos atrás. Então, são dispositivos que vêm para ajudar, vêm para te trazer um cronograma, né? Uma ordem cronológica das coisas, de máquinas que estão próximo de quebrar, de uma preditiva mesmo, monitoramento online. E hoje, pelo menos a Dynamox, todos os sensores, os nossos gates, o nosso sistema, ele é considerado um IoT. Então, o nosso sensor, por ele ser Bluetooth, né, ele não se comunica com a internet, ele não se comunica online, mas ele tem uma conexão Bluetooth e ele tem essa conexão com um aplicativo. Então, a pessoa ela pode ir lá, ela pode baixar os dados e por o aplicativo estar no celular, ela envia esses dados para a nossa plataforma base, né, a preditiva.
E também tem a opção de ter ali o gateway, que ele vai fazer isso de forma automatizada. Então, mais uma coisa que tu tira ali, que é uma pessoa precisando estar presente, precisando estar ali fazendo um checklist, colocando talvez até a vida dele em risco, né? Então, tu coloca esse gateway ali. O gateway, sim, tem todas as interfaces 3G, redes móveis, né? Wi-Fi, tem Ethernet. Então, tem tudo que um dispositivo IoT precisaria ter. Se tratando do nosso mundo aqui de manutenção, né? A gente pode pensar em fechar um pouco o escopo nesse momento para monitoramento de condição e manutenção preditiva, né? Que é onde a gente atua um pouco mais. Esses dispositivos IoT, que no nosso caso são dispositivos de medição que se conectam de alguma forma, né? A gente pode pensar que eles também trazem uma capacidade de integração muito grande, né? E integração de um volume de dados muito grande também. Então, falando principalmente da parte de manutenção preditiva, isso possibilita a criação de modelos preditivos, né? Que você tem ali um monitoramento da sua máquina em tempo real e de forma contínua, né? Que também isso já foi uma coisa muito disruptiva em relação ao que a gente tinha no passado. E além disso, um volume de dados muito grande, né? Então você consegue alimentar modelos de machine learning, modelos estatísticos, e já te garante uma previsibilidade também muito interessante do ponto de vista de falha e monitoramento da condição, né? Aí me ajuda a entender, assim, lá na borda, o que a gente tem? A gente tem o ativo, ele está ali trabalhando, operando com diversos parâmetros, e esses dispositivos IoT, eles são o quê? São sensores de pressão, são sensores de vibração. Eu sei que no nosso portfólio a gente hoje está trabalhando com diversos desses sensores. Você que é de aplicação, Lucas, consegue pontuar, assim, dar alguns exemplos de sensores que hoje, de dispositivos que hoje a gente consegue dizer que são dispositivos IoT para esse fim? Sim. Aqui no contexto da Dynamax, a gente tem primordialmente, né, sensores de vibração, né, que a gente chama de acelerômetro, e sensores de temperatura, né? A gente pode expandir isso, por exemplo, para sensor acústico, sensor de ultrassônico, também pode ser acústico, pode ser de vibração, magnetômetros. Então, qualquer tipo de sensoramento que era feito no passado, com o advento da microeletrônica e de circuitos integrados cada vez mais miniaturizados, né, a gente consegue transformar todo esse universo da instrumentação, colocar num circuito integrado muito pequenininho e transformar isso num dispositivo IoT, né? Que é essa capacidade de integração com uma rede enorme que garante uma integração de dados muito grande, e toda a capacidade que a gente tem em computação em nuvem, por exemplo, né? Então, a gente tem na ponta um sensor que já é conhecido, né? Como a gente citou alguns casos aqui, e o dado desse sensor está sendo trafegado para um universo completamente novo, que é o universo, por exemplo, da computação em nuvem, né? E como que era antes isso, né? A gente tinha, não é uma matéria nova monitorar ativos. Não. A gente já monitorava pressão, já monitorava volume, vibração, que seja, de forma offline. Sim. Como que era antes da gente levar esses dados para a internet? Se tratando especificamente do monitoramento de vibração, né, a gente tem os coletores offline, né, que são sistemas muito bons e muito robustos, né? Então você tem ali, por exemplo, uma interface digital, uma interface gráfica com o usuário, e classicamente você tem os acelerômetros piezoelétricos, né, que são sistemas cabeados, que são sistemas muito bons, sistemas de laboratório, inclusive, mas são sistemas, vamos dizer, menos flexíveis, né? Principalmente pelo fato dele ser offline, né? Então, se tratando do monitoramento de máquinas, você tinha uma periodicidade, um espaço entre medições muito grande, né? Coisa que a gente consegue vencer hoje com o monitoramento feito com dispositivos IoT, principalmente pela questão de escalabilidade desses dispositivos, porque são dispositivos pequenos, são dispositivos baratos, né? Se você for comparar com coletores offline. Então, você tem uma planta que tem talvez uma capacidade de ter milhares de sensores ali, com certeza, uma metodologia de coleta offline, você vai cobrir parte daquela planta a cada período de tempo, né? Então, trazendo agora para o universo de monitoramento com os dispositivos IoT, você tem o tempo todo dados chegando, com dispositivos relativamente baratos, que a microeletrônica trouxe essa possibilidade para a gente, né? Eu lembro de um caso, a gente desenvolvia uma dashboard voltada para monitoramento de peneiras, e aí, indo até mais no primórdio disso, quando nem se usava sensor ainda, a gente fala de monitoramento de órbita da peneira, e fiquei sabendo que para se fazer isso, eles colocavam um papel no lado da peneira, colocavam uma caneta, deixava esse papel se mover e traçava a órbita. Então, a gente está falando de começar primeiro a quebrar esse paradigma de começar a usar sensores, depois quebrar o paradigma de parar de usar sensores offline, conectar eles à internet, né? E eu mesmo já fui analista de vibração e andava por aí com o meu coletor offline, coletava, fazia a minha rota, ia para o computador, fazia o upload dos dados e era tudo analisado ali, ficava naquele banco de dados.
E agora, esse foi o mundo que eu experimentei, né? Mas aí como que a gente sai disso? A gente tem esses sensores que trabalham offline, a gente já tem um parque comissionado desses sensores, e como que a gente passa a conectar eles à internet, enviar os dados dele para a internet, que tecnologias que a gente tem disponível para isso. Você já chegou a falar algumas Bluetooth, a gente tem 3G, que seja. Tem a internet. É um custo muito grande. Agora que o meu sistema está totalmente integrado, né? Eu tenho vários sensores cabeados, eu já gastei com cabo, já integrei no meu sistema. Eu não quero esse negócio de IoT. Eu vou ter que gastar o meu dinheiro agora tudo para trocar todos os meus sensores e colocar um da Dynamox. A ideia é que não, né? Já que tá tudo instalado já e tem inclusive alguns sensores que a gente não conseguiria chegar aqui. O piezo ainda faz o trabalho dele muito bem, né? Apesar do MEMS tá chegando nesse mercado, ainda tem um mercado forte ali no piezo. Então, o que a gente propõe, né, hoje fazer é colocar ali um dispositivo que ele transforma, ao invés de levar cabos e cabos até o painel mais próximo, né, até o CLP mais próximo, tu leva um cabo até um dispositivo que ele pega esse teu sinal, né, esse sinal 420 que normalmente está na indústria, né, que é mais presente na indústria, pega esse sinal 420 e transforma como se fosse um sensor nosso. Então, o sensor, ele vai virar um sensor Dynamox. Então, todos os dados que tu tiver daquele sensor vão estar presentes na plataforma e tu vai conseguir, por exemplo, eu tenho um sensor de pressão instalado. Será que agora eu consigo analisar o dado que foi coletado naquele momento, naquele instante, com um dado que eu coletei, por exemplo, de um espectro que eu fiz na hora, que é o exemplo de rotação, né, que é bem importante para análise, né, da máquina, da condição da máquina. Então, tu vai conseguir ter esse dado com esse dispositivo, né, que transforma o offline em online e faz uma computação de borda ali, transforma o dado e leva para a plataforma e vai conseguir analisar tudo junto. Então, tua análise ela vai ser muito mais completa e muito mais rápida, possivelmente, para o analista pegar aquilo e já entender o que está acontecendo. E a gente tem aqui no Dyna Summit mesmo, a gente está apresentando um bom exemplo disso, né, Lucas? Que é a integração do sensor de óleo, que é um sensor de óleo, ele é offline, e a gente recebeu esse problema do nosso cliente. Né? A gente tem um sensor offline, a gente hoje acompanha ele aqui pelo display que ele mostra, mas a gente quer esses dados, um histórico desses dados integrado na plataforma. Como que a gente traz esses dados para a plataforma, como que eles são analisados, a gente tem ali alertas, como que é o uso desses dados em si. Isso é bem interessante até para ratificar o que a Emily acabou de pontuar, né? A gente comentou da microeletrônica, comentou dos dispositivos, dos sensores acelerômetro, os sensores que já são, vamos dizer, embarcados dentro de um data log muito pequeno, né? Mas isso não impede que a gente traga os sensores mais clássicos, os piezoelétricos cabeados, os sensores de óleo mais clássicos também, e integra nesse mundo da revolução digital, né? Então, é o caso que a gente está comentando aqui. Então, você já tem um sensor de óleo que é utilizado em um formato, mas, assim, por padrão de mercado, a gente consegue transformar esse sinal no que a gente quiser, né? Depois que a gente entende bem o protocolo de comunicação e tudo mais, como ele me comentou, sair do 420 e tudo mais. Então, a gente tem uma interface, né, entre sensor e plataforma online que transforma esse dado e faz com que esse dado agora esteja inserido nesse universo de computação em nuvem, né? Por exemplo. Uma vez que esse dado está na plataforma, a gente já consegue acompanhar a tendência, fazer predição a partir de séries temporais, setar alarmes, né? Então, todo o poder da computação ali numa plataforma online, né? Toda essa flexibilidade está disponível também para esses sensores mais clássicos, né? Por exemplo, o sensor de óleo que a gente está comentando aqui também. A gente integra na plataforma de monitoramento de saúde e performance. Integra na plataforma de monitoramento. E aquelas ferramentas que já estavam disponíveis para a nossa tecnologia também continua disponível para outras tecnologias. E agora, e agora ele tem uma integração entre mais de uma variável, né? Então, você está vendo vibração, você está vendo temperatura, você está vendo óleo, tudo numa plataforma só, né? Tudo num lugar só, então você consegue combinar alarmes, enfim, é um mundo de possibilidades muito grande, né? Quando você consegue fazer com que diferentes ecossistemas se interajam, assim, né? Inclusive, eu estava ali olhando para a nossa bancadinha com o sensor de óleo ali, a gente está demonstrando
o uso dele e a integração na plataforma. E eu estava olhando aquele sistema ali, o sensor de óleo conectado numa entrada, numa porta do gateway, num adaptador para o gateway, certo? Bem, se quiser explicar um pouco melhor, vai ser legal. Pode até falar. Hoje, a gente, para integrar o sensor do óleo, né, o sensor que a gente usa, a gente está usando o acessório que a gente chama de expansor de porta, né? O nosso gateway, hoje, ele tem nativo apenas o digital. Então, se eu quisesse conectar alguma coisa digital ali, eu conseguiria. O óleo, por ele ser um sensor 420, ser um sensor analógico, a gente usa o expansor de portas, né? É um dispositivo que ele vai ali ler da porta 420 e vai transformar esse sinal num sinal palpável. O que é um sinal palpável, né? A gente fala tanto aqui 420, mas 420 é nada mais do que... Ele funciona em uma corrente de 4 a 20 mA. O 4 ele vai ser, por exemplo, vamos falar em conversão de sinais aqui, né? Se eu estou medindo o RPM, o 4 ele pode ser 1000 RPM, o 20 ele é 5000. Então ele vai estar ali na escala, o que tu vai receber não é o 4 a 20, vai ter o processamento ali, vai ser de 1000 a 5000. Né? E é exatamente isso que a gente faz com o óleo. Então, ali no óleo vão ter, o que a gente mede hoje são particulados, né? Então, vai ter vários sinais ali de entrada, de corrente, e aí esse sinal, ele vai ter sua quantidade de particulado. Hoje a gente usa a ISO e o NAS lá para plotar as curvas no nosso sistema, né, e gerar alarmes com isso. Inclusive, o Lucas estava falando que o gateway que está ali na nossa amostra, né, tá mandando alarme o tempo todo. Tá funcionando a todo vapor ali, cara. Tá então, a gente funcionando. tá monitorando bem e tá chegando da... E eu estava olhando para esse sistema ali e pensando, realmente o poder é você colocar um dispositivo na borda para trazer esses dados para a plataforma, né? O poder ali de transformar isso de offline para online, é o gateway que está fazendo isso, né? Então, parece que é um princípio básico de você medir alguma coisa com um dispositivo, e seja qualquer dispositivo, se ele já tem internet nativa, se ele já está conectado à internet nativamente ou não, você transformar aquilo que ele está medindo em um sinal que vai ser entendido por alguém que consegue conectar esse sinal à nuvem. E nesse caso é o gateway. Por isso que eu estava ali olhando e falei, impressionante. É o gateway que está permitindo que isso aconteça. E o poder mesmo é esse do dispositivo da borda, né? Que ele faz essa conexão, pelo menos para transformar de offline para online. E beleza, então a gente já saiu desse mundo offline, estamos com nossos dados conectados numa plataforma de monitoramento de performance e saúde. A gente analisa esses dados, identifica defeitos. Então, por que a gente saiu do offline para online? Por que tem tanta gente migrando seus sistemas offline para online? Cara, primeiro ponto que eu acho interessante pontuar é acompanhar a evolução do mundo como um todo, né? O mundo está caminhando para isso, e manutenção dentro do nosso contexto de indústria é uma coisa muito importante, né? Você tem ativos caríssimos, tem pessoas trabalhando perto desses ativos, então não faz sentido perder a evolução que o mundo vem carregando. Né? Segundo ponto, é essa questão que a gente já comentou, da quantidade massiva de dados que você consegue com esse tipo de dispositivo. Né? Isso faz com que você consiga gerar modelos cada vez mais aprimorados. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, até o conceito de digital twin, né? Que você faz uma réplica do teu modelo real no modelo digital, faz o sensoramento do teu modelo real, esses dados vão para o teu modelo digital e ali você consegue fazer predições e simulações que você não conseguiria fazer lá na ponta no teu modelo real, no teu modelo físico. Então, esse acoplamento entre o mundo real e o mundo digital, a gente só tem a ganhar com ele, né? Porque a flexibilidade que isso gera em termos de gerar insights, gerar predições, e gerar até uma gestão integrada de uma forma muito mais contundente, né? De uma forma muito mais rápida também, né? Porque a velocidade com que o dado que está lá na ponta chega para um gestor que está na mesa dele é impressionante também. Né? Então, acho que esses pontos são, na minha opinião, são os principais assim, que a gente pode pontuar para justificar, né, essa questão dessa migração do mundo offline para o mundo online. Não por acaso eu trago dados. Gerente de produtos traz dados. Então, tem um estudo da Escola de Gestão do MIT,
que mostra que empresas que elas são maduras de transformação digital, elas são chamadas de DigiRat, elas demonstram uma performance de eficiência econômica muito maior do que a média de mercado, né? Então, são empresas que elas trabalham no mundo digital, integra muito bem os sistemas, né? Que é, inclusive, uma das armadilhas que a gente tem que fugir, sistemas não integrados, dados em silos. Mas essas empresas, elas são maduras, elas têm seus sistemas digitalizados, centralizados, e aí, com isso, elas demonstram lucro, maior receita, tudo acima da média de mercado. Para a gente já entrar na reta final aqui, Emílio, vou te pedir a sua ajuda para falar o que veio aí no futuro. A gente sabe, o Lucas também vai conseguir ajudar a gente nessa, porque a gente tem diversas tecnologias surgindo, diversas tecnologias começando a entrar na maturidade, no mundo de maturidade. Inteligência artificial, a gente tem o 5G, novos protocolos de comunicação. Como que a gente evolui agora com os dispositivos IoT para o futuro? Cara, tem uma grande porta de entrada, assim, a indústria, ela tem muita entrada ainda para gente, para Dynamox, para todas as empresas. E eu acho que principalmente o que vem mais forte é a termografia. Hoje a gente tem empresas que fazem termografia, e essa termografia depende de uma pessoa ir lá, fazer uma rota, passar por todos os sistemas, depois pegar essas imagens que eles fizeram, levar pro computador, né, ou pro próprio sistema, fazer análise, ver se aquela temperatura está boa, se preciso fazer alguma ação. E a cada 2 semanas, meses, até 6 meses ela leva, né? E eu acho que trazer esse sensor termográfico para a planta, para a indústria, vai facilitar muito, até em exemplo, né? O maior exemplo que a gente tem que é painéis elétricos, que lida com tensões altíssimas, 3.6 kV até 100 kV. Trazer esse monitoramento contínuo, né? Em nuvem, que a pessoa pode estar o tempo todo ali olhando, vou ligar, preciso de alguma atuação em cima disso para que o meu painel elétrico ele não chegue a um incêndio, né? Então, eu acho que essa questão do sensor termográfico, ela vem muito forte. A questão dos sensores ali também, que transformam em Noise IoT, né, que a gente estava comentando mais cedo, que eu tenho um sensor que ele é offline, mas eu não tenho nenhuma opção ali de melhor que já me entregue o Bluetooth, que vocês já façam. A gente vai começar a ofertar esses sensores que transformam ele em Noise IoT, que se comunica com o nosso gateway, que vai trazer outros tipos de dados para a plataforma. Eu acho que esse, assim, é o caminho para o futuro. Tá. Para o nosso futuro, né? Nosso futuro. Vamos falar aqui de inteligência artificial. A palavra-chave. Como que ela tem a se beneficiar disso tudo, né? Uma análise multiparamétrica agora. Cara, acho que 2 pontos, assim. Acho que a gente tem a inteligência artificial, vamos dizer, no mundo tradicional da nuvem, né? Se é que a gente já pode chamar de que a nuvem é um mundo tradicional, né? Mas é algo muito novo ainda, mas já está se consolidando de forma muito forte, né? Então você tem modelos de machine learning sendo treinados e sendo já deployados ali nesse ambiente, né? Isso já está, de certa forma, mais consolidado, né? Mas uma coisa que está vindo muito, muito forte também é o que eles chamam de edge computing, né? É a computação na borda, que é o seguinte: você tem o seu dispositivo IoT, você tem ali, por exemplo, um data logger, que você tem embarcado sensores, você tem toda a cadeia de processamento, já entrega um sinal digital, você tem memória, você tem bateria, tudo num único sensor, né? Mas a gente sabe que esse tipo de sistema tem limitações de processamento, né? Então, assim, a metodologia padrão hoje mede na borda, transmite esse dado para a nuvem, faz os processamentos mais complexos na nuvem, né? A gente está vendo que isso já está mudando um pouco, né? Então você já tem sistemas cada vez mais rodando processamentos cada vez mais complexos lá na borda, no próprio dispositivo IoT, no próprio sistema embarcado. Então, inclusive, você tem hoje a possibilidade de rodar modelos de machine learning no próprio sensor, né? No próprio data log, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso também vai ser uma coisa disruptiva daqui para frente, porque você vai ter uma latência muito menor entre
o dado que é medido e o processamento que é feito a partir dali e qual insight, qual valor eu posso tirar desse processamento. Né? Então, se tratando especificamente de machine learning, acho que a gente tem esses dois mundos atuando em paralelo, que é assim, o mundo da computação em nuvem e modelos sendo treinados ali, mas também essa integração sendo feita, ou seja, trazendo esses modelos que estão em nuvem para a borda, que é onde está o sensor, né? Que é onde está ali esses dispositivos IoT. Né? Então, acho que para o futuro a gente vai ter essas duas coisas caminhando em paralelo assim, e evoluindo cada vez mais. Isso é interessante, né, cara? Para levar a tecnologia que hoje está ali disponível na nuvem, levar para a borda. Levar para a borda ali. Enfim, aí possibilidades infinitas, gente. E não tem resposta certa, né? Não tem assim um sistema, receita de bolo, não vamos aplicar assim. Edge computing para tudo. Não usar um sistema LoRa para tudo. Não é, né? Cada caso é um caso. Depende da aplicação. A gente estava conversando antes, né? Então, por exemplo, tem o LoRa, você vai ter uma capacidade de transmitir menos informações, mas por uma distância maior. Então, você consegue usar isso para uma telemetria, não vai ser tão bom para usar para uma forma de onda, para uma análise espectral, mas te serve em um caso de ativos muito distantes, né, dos sistemas. O caso do LoRa, ele tá bem mais presente hoje em dia, né, na indústria, tá todo mundo, o LoRa, ele é o mundo. Sub 1 GHz como um todo, ele é o principal ponto, assim, do IoT. Mas ele precisa que os dados sejam menor, para ter uma noção aqui, falando bem tecnicamente, o que passa de dado no LoRa hoje em dia é 54 bytes. Acho que nem o meu computador mais antigo trafegava 54 bytes. Eu acho que eram, sei lá, uns 2K, muitos bytes. E aí tem que ser um dado muito específico, muito pequeno. Então, por isso que a gente fala telemetria, né? Porque é só um valor RMS padrão, é só um ponto de temperatura ou um ponto de aceleração. De fato, trazer essa questão de espectral, né? Que existe uma computação em borda, existe um tipo de edge computing ali, e o dado ele é bem maior, ou uma imagem de sensor termográfico, é um processo muito mais demorado no LoRa. Então, não te traz tantos benefícios usar uma tecnologia dessa, ao invés de usar, por exemplo, um 5G ou um 4G, que é bem mais presente em todo o território. É isso aí. Então, no fim, tudo depende do básico, né? De você ter uma boa estrutura. Já foi abordado aqui no Dyna Summit. Isso é a cereja do bolo. Mas você precisa ter o bolo embaixo. A gente precisa ter uma estratégia de manutenção muito bem montada para a gente definir a melhor tecnologia, a melhor abordagem. E a gente só trouxe algumas opções, né? Que estão disponíveis aí. É isso, pessoal. Considerações finais. Querem deixar um abraço para alguém? Agradecer aí o convite. Enfim, dizer que a gente está aberto aí a novas ideias, né? Novas possibilidades. Isso aí, passa para a Emily. Eu gostaria de agradecer também o convite. Fiquei muito feliz, né, em saber que ia representar aqui a Dynamox como gerente de produto ao lado dos meus grandíssimos amigos que aqui a gente se conversa pouco, né? Aqui a gente tá sempre junto e eu acho bem legal. Cada conversa é um podcast. Cada conversa é um podcast. 30 minutos ali. Essa é só o gravado, né? Esse foi gravado. Exatamente. E tá bem legal o evento, tem bastante coisa para conhecer, né? Aqui, entender o que a gente faz. E é isso. Na próxima me chamem também. Gostou de participar do podcast. Ninguém tava nervoso. É isso aí. Bora participar, bora aproveitar o Dyna Summit. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Falou.